Como é que um juiz é promovido no Brasil? Olha, não é uma coisa tão simples assim não. É por isso que hoje a gente vai mergulhar na Resolução 106 do CNJ. É ela que dita as regras do jogo para a carreira na magistratura. Vamos entender isso juntos? Então, o que a gente vai ver? Primeiro, o básico, os requisitos para promoção. Depois, a gente entra de cabeça no sistema de pontuação para entender como o mérito é medido. Vamos falar também de umas regras novas e bem importantes sobre equidade. E, claro, os prazos que são cruciais. No final, aquele resumo com as pegadinhas de concurso que todo mundo precisa saber. A grande questão é essa, né? Como é que se mede o mérito de um juiz de um jeito objetivo, sem ser na base do eu acho? Pois é, a Resolução 106 nasceu para tentar responder essa pergunta. A ideia é criar um sistema transparente com critérios bem claros para que a avaliação não seja subjetiva. Isso é fundamental para dar credibilidade para o sistema todo. Beleza, vamos começar então pelo começo. Antes de mais nada, para um juiz poder sequer pensar em promoção por merecimento, ele tem que cumprir alguns pré-requisitos. É tipo o bilhete de entrada, sabe? Sem isso, nem entra no jogo. E o primeiro requisito é tempo de casa. O juiz tem que ter no mínimo 2 anos de serviço efetivo ali na posição atual dele, na entrância, que é como se fosse o nível da comarca onde ele atua. Ok, 2 anos de serviço. E depois? Aí entra a antiguidade. O candidato tem que estar no topo da lista, mais especificamente entre os 20% mais antigos daquela jurisdição. É o famoso quinto da lista. Ou seja, não adianta só ter mérito, tem que ter também um certo tempo de estrada. Agora, atenção aqui, porque isso é pegadinha clássica de concurso, daquelas que derrubam muita gente. E se ninguém deste grupo dos mais antigos, do primeiro quinto, se inscrever? Ou se ninguém for elegível? E aí como fica? A vaga simplesmente se perde? Não, de jeito nenhum. A resposta está lá na resolução. A oportunidade simplesmente desce para o próximo grupo. Ou seja, se ninguém do primeiro quinto se candidata, a chance passa para o pessoal do segundo quinto da lista. Simples assim. E ó, mais um detalhe. Um detalhe matemático que pode mudar tudo. Na hora de fazer a conta para saber quem está nesse 1/5, se o resultado der um número quebrado, tipo 10,2, o que acontece? A regra é clara. Arredonda sempre para cima, então vira 11. Parece pouco, mas isso pode abrir uma vaga a mais na disputa. É um detalhe que faz toda a diferença. Certo. Digamos que o magistrado cumpriu os requisitos. E aí? Bom, agora que o jogo começa de verdade. A gente entra na avaliação do mérito em si. E como isso é feito? Com um sistema de 100 pontos, que são divididos em 4 grandes áreas. Dá uma olhada nessa divisão. Fica bem claro onde está o peso maior, né? Produtividade leva 30 pontos. É o critério que mais vale. Ou seja, o volume de sentenças, de decisões, isso conta muito. Mas não é só isso, claro. O desempenho, a presteza, que é a agilidade para cumprir os prazos, e o aperfeiçoamento técnico, o estudo contínuo, também tem um peso bem grande, somando os outros 70 pontos. Mas olha só, resolução não é só sobre números, produtividade e regras frias, não. Ela foi sendo atualizada para trazer mais equidade, para tentar tornar o judiciário um reflexo melhor da nossa sociedade. Vamos dar uma olhada em como isso funciona? E a primeira grande novidade nesse sentido é para atacar um problema histórico: a baixa representação de mulheres em cargos mais altos da magistratura. A resolução criou uma regra específica para isso, que vale para tribunais onde menos de 40% dos membros são mulheres. E como funciona na prática? É bem interessante. Os editais para promoção vão se alternar. Funciona assim: abre um edital misto para homens e mulheres, o próximo logo em seguida vai ser exclusivo para mulheres, e assim por diante, até que se atinja uma paridade maior. A ideia é acelerar esse processo de representatividade. A outra regra de equidade é um bônus bem significativo, de 15 pontos percentuais a mais na nota final. E para quem? Para magistrados com alguma deficiência reconhecida. É uma ação afirmativa, né? Uma forma de tentar compensar as barreiras que essas pessoas muitas vezes enfrentam na carreira. Mas, de novo, atenção aqui, não é automático. Para ter direito a esse bônus, tem algumas condições. A deficiência tem que ser visual, auditiva ou motora, e claro, reconhecida por uma perícia. Mas o ponto-chave, a pegadinha de prova é este aqui. Essa condição precisa estar averbada, ou seja, registrada oficialmente há pelo menos 5 anos antes do edital de promoção. Esse prazo é crucial. Bom, a gente já falou de quem pode concorrer, de como a nota é calculada, mas tem outro fator que é super importante: o tempo. A resolução é bem rigorosa com os prazos, o relógio está sempre correndo. E o prazo principal é esse aqui: 40 dias. A partir do momento em que uma vaga é oficialmente aberta,
O tribunal tem no máximo 40 dias para preencher essa vaga. E aí vem a pergunta que não quer calar e que é a outra pegadinha. Esse prazo pode ser esticado? Pode. Mas com muita atenção, ele pode ser prorrogado por mais 40 dias, só que uma única vez. E tem que ter uma justificativa formal para isso. Depois dessa prorrogação, não tem mais conversa. Para a gente fechar, vamos fazer um resumão rápido daquelas pegadinhas que a gente comentou. São aqueles detalhes que parecem pequenos, mas que na hora de um concurso fazem toda a diferença. Fica a dica para não cair nelas. A primeira, então, se a galera do primeiro quinto não se inscreve, a vaga não morre. A chance passa para o pessoal do segundo quinto. Segunda pegadinha, a conta do 1/5. Deu número quebrado? Arredonda sempre para cima, nunca para baixo. E a terceira, sobre o bônus de 15% para magistrados com deficiência. Tem que lembrar daquele prazo. A condição precisa estar registrada oficialmente há pelo menos 5 anos antes do edital. Ok, depois de passar por todas essas regras, fica uma reflexão, né? Um sistema tão objetivo, focado em números, em prazos, ele consegue de fato garantir que os juízes mais capazes, mais preparados, sejam promovidos? Ou será que as qualidades que fazem um grande juiz, como bom senso, empatia, sabedoria, não cabem numa planilha de pontos? É uma discussão bem profunda e que, com certeza, não se encerra com uma resolução.